Imagina o seguinte, você tá vivendo lá de boa a sua vida, quando de repente você recebe uma notícia de que um reino cheio de mortos-vivos, tipo assim, fortes pra caramba, estão vindo atacar o seu reino. E aí, tu foge ou fica lá? Bom, o Azut Ainda, ainda junto com o Psydorkus, né, o Platinum Dragon Lord, na real, resolveram cair de frente com o Rei Feiticeiro e, infelizmente, sobrou pro Azut Ainda ser maltratado pela Albedo. De fato, ele tomou uma surra dela. Mas assim, foi uma surra mesmo que ele não conseguiu acertar um golpe nela, cara. Não deu nem tempo, mano. Então fica aqui comigo que eu vou te explicar como tudo isso aconteceu agora. Como é que fluiu toda essa batalha aí. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, pra você que não conhece quem é o Azut Ainda, eu vou dar uma explicaçãozinha simples, tá? É básico, a gente sempre traz aqui, ó. O Azut nasceu na casa Ainda, que era uma família conhecida por produzir aventureiros muito habilidosos e era descendente de um dos membros dos 13 heróis. Aí já enche o olho, né? Membro dos 13 heróis, o cara é brabo. Tá aí da onde que o Psydorkus Vaison conhece ele, porque ele já foi um membro dos 13 heróis, né? O Psydorkus já foi um membro. Presumivelmente, entediado com a sua vida de nobre, ele deixou a sua família e partiu para se tornar um aventureiro. E durante essas suas viagens, ele descobriu um Powered Switch, que é um item poderosíssimo que veio do Yggdrasil. Insight na cabeça, mano. Parece que alguns itens desse mundo que as pessoas usam vieram do jogo, tá? Não existiam ali. Esse Power Switch funciona mais ou menos como uma armadura gigante que é banhada por feitiços mágicos que ele pode usar em combate, né? Tem uma alta durabilidade e um arsenal de armas sinistraço embutido nela. Pra você ter uma noção que o cara não tava brincando, né, mano? Essa armadura ainda deu a ele um poder muito superior a qualquer aventureiro normal, qualquer um poderia alcançar, tá ligado? E com o Azut se tornando membro do grupo de aventureiros Adamantita do reino, ele foi conhecido como Red Drop, o aventureiro mais poderoso aí, né? O maluco é brabo. Vou botar em aspas porque tem um Momon no meio do caminho. Em algum momento ele recebeu um título de cavaleiro até por isso. Só que o Azut acabou deixando o grupo dele e se aposentou, né? Também chega uma hora que a gente precisa dar uma descansada. Ele desistiu do seu título de nobre, embora continuasse sendo um cavaleiro honrado, né? Honorário. Enquanto ele estava aposentado, ele compartilhou histórias sobre todas as suas aventuras com a sua sobrinha, a Laccius, que inspirou ela, inclusive, a se tornar uma aventureira de classificação adamantida também pelo seu próprio mérito, digamos assim. E aí é que nós chegamos na época da invasão. O Rei Feiticeiro começou a movimentar cada uma das suas tropas para a direção de Restise, e a gente sabe disso. Só que no começo o Azut já tinha trocado uma ideia tanto com as Rosas Azuis, quanto com as escrituras negras da Teocracia Slane, para elas meio que se juntarem aí e lutarem contra o exército do Rei Feiticeiro, para ajudar Restise. Só que o problema é que isso foi rejeitado pela Teocracia, obviamente. Afinal, o que a Teocracia estava fazendo ali era simplesmente reunir pessoas fortes para aumentar o seu poderio militar. O lance é que, pra que os caras iam simplesmente querer se enfiar no meio de uma guerra, tá ligado? Que não tinha nada a ver com eles. Para tentar destruir um cara que era o destruidor de reinos, né? Porque o Ainz saía devastando tudo. Então, eles simplesmente ficaram na mesma. Só que em algum momento dessa história aí, cara, o Azut recebeu a missão de afastar a Albedo o mais longe possível da barreira lançada pelo Platinum Dragon Lord, e o Azut teve que realizar o plano de batalha discutido por ele e pelo Psydorkus justamente por causa do nível apropriado de alerta que eles deveriam estar contra a invasão do Rei Feiticeiro. Além disso tudo, eles tinham sido informados de prováveis resultados, né, de toda essa invasão junto com o Senhor Dragão. Teve os detalhes do que o Platinum Dragon Lord disse pra ele. Ele deveria ser literalmente o chamariz para o primeiro-ministro do Reino Feiticeiro, que é Albedo, enquanto Psydorkus simplesmente ia se apresentar e começar a lutar contra o Ainz até a morte. Quando chegou a hora de realizar o plano, o Azut no seu Powered Switch foi enfrentar o exército do Reino Feiticeiro de primeira, né? Ele chegou lá na espreita diante das forças do reino, um dia de marcha comum na capital. Só que o Rei Feiticeiro e seus aliados notaram ele e ordenou os seus Cavaleiros de Morte assumissem as posições defensivas em torno do Ainz e da Albedo. O Azut usou o seu poder do traje para destruir 10 dos Cavaleiros da Morte do Ainz. Simplesmente fácil, tá? Só que tanto o Albedo quanto o Ainz estavam ilesos disso. E o aventureiro lançou outro ataque envolvendo eles com um feitiço chamado Tempestade de Fogo, que causou dano nos mortos-vivos. O Ainz tentou segurar o suficiente o intruso e ordenou para Albedo capturar ele a todo custo. Aí, meu parceiro, Albedo e o seu Hermes Tsaemergisto, que é a armadura dela, né, cumpriu o chamado do Ainz e foi ao ar. Antes que pudesse dar um golpe na armadura do Azut, o aventureiro, ó, se mandou. Saiu voado, mano, rumo ao norte, tá ligado? Bem pra longe dos acampamentos.
Albedo perseguiu ele no céu, e mesmo que ele tivesse toda a vantagem, né, de traçar uma distância entre eles aí, Albedo conseguiu alcançar ele. Por quê? Porque a Albedo usou itens que foram dados pelo Ainz que melhoraram ainda mais a velocidade dela. Pra tu ver como é que o mundo já é outro nível, cara. É diferente Yggdrasil e Ainz. Preciso nem falar, né? Preciso nem falar. E aí então começou a batalha de novo. O nosso querido Azuth puxou a arma dele para poder enviar um fluxo de balas voando na direção do Albedo. E para sua surpresa, Albedo simplesmente parou os tiros com poucos esforços. O Azuth então guardou a sua arma de fogo e lançou um feixe verde de energia nela, que também não teve efeito sobre Albedo. Ela até chegou a comentar que parecia ser um feitiço de morte instantânea que ele estava atacando nela, tá? E aí nesse momento ela começou a socar tanto o Azuth Hydra no ar que derrubou ele, cara, tipo, sinistraço. E os dois acabaram se insultando depois disso, foram se xingando e tal. Mas enquanto isso, o plano de batalha do Azuth era servir a si mesmo como isca, né? A gente sabe dessa parada. Ele tinha que atrair Albedo mais longe e ele tinha conseguido fazer isso. Ou seja, era só o Azuth fazer com que a própria Albedo estivesse fora do alcance da barreira de isolamento de mundos. E ela tava. Isso aí, ó, ponto positivo, tá ligado? Deixou lá o Ainz lutando sozinho com o Platino Dragon Lord. Só que a Albedo, usando as asas dela, voou pro ar para poder perseguir de novo o aventureiro que já tinha se levantado e ido. Antes que ela pudesse pousar a sua alabarda no inimigo, ele meteu o pé de novo. Ou seja, da mesma forma a Albedo seguiu a sua presa de novo. Durante essa perseguição nova aí, a Albedo percebeu lentamente que o próprio aventureiro estava intencionalmente tentando escapar dali, tirar ela do caminho do Ainz e do acampamento. E aí foi quando a cabeça dela começou a trabalhar. Em vez de continuar perseguindo ela, ela simplesmente escolheu ficar parada de prontidão, esperando por mais ações do Azuth, enquanto ela analisava qual era o próximo curso de ação dele. O Azuth, quando estava voando, né, não muito para mais longe agora, ele escolheu novamente atacar a Albedo, apontando a sua metralhadora pesada de volta para ela. À medida que os projéteis foram enviados na direção dela, a Albedo mais uma vez se preparou para um ataque de longo alcance. E ao fazer isso, ela começou a perseguir o Azuth, tentando abalar o fluxo das balas que ele estava mandando, que estavam sendo apontadas para ela. Para sua surpresa, nenhuma dessas balas conseguiu acertar a armadura da Albedo. Isso porque, enquanto ela empunhava sua própria alabarda de combate, ela era capaz de redirecionar algumas dessas balas aí de volta para o seu inimigo. E isso não só danificava o corpo do oponente, né, a armadura e tal, como também o dano da alabarda da Albedo foi adicionado a isso, combinando com o dano que ela poderia causar com as suas habilidades. Então, ou seja, causaria uma quantidade considerável de dano aí no nosso querido Azuth Hydra, cara. E agora, percebendo que a arma do seu inimigo não estava magicamente encantada, porque o Azuth tinha os encantamentos, né, na armadura, mas não usava nos projéteis das balas, não que fosse um problema pra ela, né, porque se a arma tivesse encantada de qualquer jeito, eu acho que a Albedo conseguiria suportar, porque ela é muito forte, apesar de que seria mais difícil dela não ter a armadura furada por essas armas se ela estivesse encantada. Mas como não estava, suavizão pra ela, não tem problema, né? Aceitou os tiros no peito de bom grado, a peito aberto, então encurtou a distância entre ela e o Azuth. Quando o Azuth estava na última tentativa de disparar um feitiço da morte instantânea nela, ela simplesmente resistiu a esse ataque de novo. O ataque de morte instantânea não foi efetivo contra ela, porque ela tem uma habilidade passiva que consegue resistir a isso. Galera, passiva, galera, habilidade passiva. Imagina se fosse uma habilidade que ela ativa, então ela simplesmente já é naturalmente forte contra esse tipo de ataque. Pois é. Daí ela deu um socão no Azuth Hydra e enviou o Power Switch voando pra longe pra caramba. E essa parada, inclusive, sacudiu até o núcleo do aventureiro, cara. Ela, triunfante, começou a trocar palavras duras ali, zombando ele e tal, fazendo com que o Azuth Hydra ficasse simplesmente desconcertado. E aí foi quando ela recebeu uma mensagem do Ainz da batalha, que simplesmente chegou ao fim, quando Albedo optou por voltar pro lado do seu mestre, deixando o aventureiro Red Drop caído lá no chão sozinho, coitado. O cara, pô, se ferrou, não tinha mais como. Azuth sentiu que era uma derrota completa contra Albedo, porque ele não foi capaz de aguentar o suficiente para que o Platino Dragon Lord pudesse acabar com sucesso com o Rei Feiticeiro. Embora ele tenha sobrevivido a essa batalha contra Albedo, ele admite que, tipo assim, teve que usar todo o arsenal do Power Switch enquanto criava o máximo de distância possível dela, né, para poder não ter problema. Azuth observou com uma probabilidade de que não tinha como ele fugir para si mesmo pela segunda vez, se provavelmente ele acabasse lutando, né, e atrasando o Albedo mais uma vez, tá ligado? Tipo assim, ele já tinha feito 2 vezes, se ele faz mais um pouquinho, ia rodar, mano, não ia dar certo para ele não. A luta chegou ao fim imediatamente quando Albedo interveio para salvar o seu mestre,
E aí ela chegou no local de batalha do Ice, pulando do céu, mano, passando pela barreira de isolamento de mundo, destruindo tudo, sem problema nenhum. Isso porque ela tinha o item mundial equipado com ela. O Rico, que era a armadura do Psyndorcus, ficou só olhando pra ela com um ar de pânico quando ela desceu voando, mano, e pousou em cima dele com um ataque poderosíssimo da alabarda dela. Enquanto Albedo balançava instantaneamente a sua própria alabarda com a intenção de abrir a cabeça do Rico, ele levantou a sua espada grande com uma forma de cruz bloqueando os ataques dela. Só que a alabarda da Albedo, ela é consideravelmente forte, cara. Ela era forte o suficiente a ponto de que, tipo assim, ela conseguia ultrapassar essa barreira e fez com que o próprio Psyndorcus Vision, a armadura dele, ficasse com os pés fincados dentro do chão, tipo, afundaram, tá ligado? E em pouco tempo ele foi rapidamente levado pro lado. Enfurecido com a forma que o Ice foi tratado na batalha, a Albedo tava tipo assim... liberou o monstro, saiu da jaula, boladona, pisando no peito do cara, tá ligado? Ele até soltou um grito doloroso no bagulho, mano. Mas pouco tempo depois, a distância entre os dois foi diminuindo. Instantaneamente, quando o Rico percebeu que o ataque da Albedo veio com força suficiente para colocar ele em órbita, jogou ele pelos ares. E o som do metal se colidindo soou, tipo assim, de uma forma perfurante. O Rico usou até 2 armas flutuantes dele para bloquear o ataque, mas mesmo assim não conseguiu. Enquanto isso, ele voou para trás com todas as suas forças. E aí depois, ele foi pro chão de novo. Só que o Ice pediu para parar a batalha, né? Falou pra Albedo para parar com isso, ela desaparecer e tudo mais. E aí então, o próprio Rico, a Ganeia, né? A armadura que estava lutando contra Albedo, foi embora, desapareceu. O Azuth Hydra conseguiu sobreviver de fato ao encontro com Albedo por meios desconhecidos, tá? E ele encontrou o Psyndorcus depois, em um local pré-determinado entre eles aí. O Azuth até admitiu pro Senhor Dragão que ele teve que usar todo o arsenal que ele tinha no Powered Switch e criou o máximo de distância possível, como a gente já tinha falado, né, entre ele e Albedo. Só que, ainda assim, ele mal conseguia se agarrar à própria vida. O aventureiro pediu desculpa pro Senhor Dragão pela sua própria incapacidade de manter Albedo afastada por muito tempo, para poder dar a ele a chance de terminar, né, a luta contra o Rei Feiticeiro. Concordando que o seu plano havia literalmente fracassado e a destruição do reino Restize, que era inevitável, acontecendo, os dois se retiraram da área via teleporte mundial para o estado do Conselho de Arkland. Isso a gente já até comentou aqui no canal outras vezes. Ele também foi enfermado pelo Psyndorcus, que continuasse usando o seu próprio nome falsificado, que era o Rico Aganeia, justamente para o Rei Feiticeiro não saber que ele era o Platino Dragonlord. Enquanto isso, o Azuth fez a promessa com o Psyndorcus de que iria ajudar ele a lidar com várias situações semelhantes, se isso surgisse novamente. Ou seja, particularmente, ele planejava trabalhar em conjunto com o Psyndorcus para derrubar o Rei Feiticeiro, sempre que a oportunidade se apresentar. Só que o cara ficou tão traumatizado com a luta contra Albedo que seria melhor ele ir atrás do Ice quando Albedo não estivesse do lado dele, sacou? Eles pelo menos fecharam esse trato aí, porque com o Albedo ali o negócio não ia dar muito certo não, cara. Mas ao mesmo tempo, então, ele abriga as dúvidas na cabeça dele. Será que ele conseguiria escapar de uma batalha mortal contra Albedo de uma próxima vez, se eles fossem lutar? Bom, você já sabe a resposta, né? Eu acho que eu não preciso falar. Comenta aí embaixo qual é a resposta pra mim. Eu sei que tu sabe, ele poderia ser, eu sei que tu sabe. E agora eu quero saber de vocês também, cara. Aproveita e me diz aí. Vocês enfrentariam a Albedo sabendo da força que ela tem? Ou simplesmente ficariam fugindo eternamente? Brincando de Tom e Jerry ali, gato e rato? Com certeza tu ia fugir, rapaz. Fala a verdade, hein? Brincadeira, galera. Deixa aí nos comentários pra eu saber o que você faria. E muito obrigado por isso tudo. Você que é otakuzaço, fã de Overlord igual eu sou, cara. Tamo junto sempre. O seu like aqui é muito bem-vindo. Sempre ajuda a gente pra caramba. Então aí na correria, trazendo o máximo de vídeos de Overlord que dá pra gente trazer. E pra futuramente, você precisa estar inscrito aqui no canal, cara. Principalmente se tu gosta de Overlord, mano. Ativa esse sininho, porque aí tu não perde nunca nenhum vídeo de Overlord vindo aqui. Galera, vocês são... Pô, não tenho nem palavras pra descrever. Vocês são brabos demais, sempre dando essa força aqui no canal. E você que não é inscrito, cara, dá uma força pra gente, mano. Estamos chegando quase nos 100k, falta pouquinho. Você pode ajudar a gente aqui. Obrigado por isso, um beijo pra vocês. E ó, não esquece, me encontrem lá no Instagram, mano. Lá, ó, BN4SS. Binas, igualzinho o nome aqui do canal. Quando tu tiver um tempinho por lá, manda um oi. Quero só ver o teu oi, cara. Tamo junto. Valeu demais, galera. Até a próxima. Fui!